Olá a todas e todos e todes. A gente vai começar agora a nossa live, que é sobre o filme A Reunião, do André Sandino, né? Um filme-poema para transpor a pandemia. Eu sou Júlia, sou do mestrando no HCTE, Programa de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da UFRJ. Quero agradecer demais aqui a presença, que também vai estar com a gente, o André Sandino, que é o diretor, o Márcio Januário, a Wescla Vasconcelos e Carol Dalfarra, que estão aqui com a gente. A ideia dessa live surgiu nas nossas atividades extensionistas da Oficina de Poesia e Crítica Social e também do Laboratório de Estudos Marxistas da UFRJ. Né? Então, quero agradecer demais algumas pessoas pela gente estar aqui, né? O festival como um todo, a equipe técnica, a Ana Carolina, que está aqui com a gente, nos dando um apoio, a Gleise também, e a Lúcia, que são colegas do HCTE, que estão aqui também por trás das câmeras ajudando a gente. Também queria agradecer demais o Vini Campos, que nos ajudou com a arte de divulgação, e principalmente, né, o Sandino, o Esla, Carol e Márcio, que participam do filme, né? E então é isso, gente. Queria que eles aparecessem rapidinho, só para apresentá-los, né, e falar um pouquinho do filme antes de exibir. Olá, olá. Olá, André. Olá. Oi para todo mundo. Olá. Então, o André é cineclubista e realizador, né, audiovisual. Também é curador e programador de mostras. Cofundou o Cineclube Beco do Rato, né? Já trabalhou em mais de 10 edições do festival Visões Periféricas, né? Como curador e programador. Além disso, também trabalha como formador, né? Audiovisual, peregrinando aí pelo Brasil e disseminando, né? Um conhecimento de audiovisual, né? Com estudantes da rede pública, básica, enfim. André é aí um desbravador desse movimento cineclubista mesmo, né? De uma disseminação do audiovisual. O Márcio Januário, esse artista de mil faces, né? Oi, pessoal. Esse artista de mil faces e multimídias, né? Bailarino, ator, diretor de teatro, cantor. Márcio, obrigada demais por você estar aqui com a gente. O Escla também, né? Cearense, né? Eu achei legal você querer frisar isso. Cearense, minha família também é lá do Ceará. Cearense, pedagoga, travesti, atriz, artista, produtora criativa, mestranda já acabando, já, né, pegando o título, e articuladora do Fórum, né, Estadual de Travestis e Transsexuais do Rio, colaboradora da Casa de Acolhimento, né, a Casa NEM, e assessora parlamentar da mandata Tainá de Paula, né, ativista pelos direitos humanos LGBTQI+, né? Então, e por último, Carol Dalfarra, obrigada demais, compositora, poeta, rapper, mulher maravilhosa que está aqui junto com a gente. Obrigada, gente, de arrepiar, parabéns. Acho bonito que ele, né, se encerra falando que a gente não pode nunca esquecer, né? A gente está numa pandemia, no meio de uma pandemia, né? Muitas vidas, infelizmente, foram perdidas, e a ideia desse encontro aqui foi um pouco falar disso, mas falar dessa força transformadora que eu acho que esse filme traz, né? É um filme síntese, dialogando com as pessoas, né? Eu vejo que é um filme síntese, né? Um filme que consegue condensar tanta coisa desse momento, né, do Brasil, assim, tantas lutas, né? As vozes femininas tão fortes, assim. Aí queria passar a palavra para o Sandino, para você falar um pouco o que foi fazer, né, essa potência de filme durante a pandemia, o que você teve que ousar, né? Na realização tem imagens de colaboradores seus, né? Fala um pouco como é que foi esse desafio, né?
Primeiro, boa tarde para todos que estão assistindo, todos, todos. Também dizer que o filme tá liberado lá no meu canal do YouTube, então quem quiser assistir, porque essa coisa de internet é assim, né? Vai travando um pouquinho, de acordo com o fluxo da internet de cada um, mas dá para ver depois com mais conforto, com mais tranquilidade. O filme tá super liberado, tá rolando um link aqui já, então dá para todo mundo acessar. Cara, esse filme é o seguinte, é meu processo de vida quando eu descobri que eu tava fudido, né? O português mais claro é esse, né? Que quando caiu a ficha de que, cara, estou vivendo em pandemia, não tem futuro, o que eu faço, né? Eu comecei a inventar coisas para fazer, e eu vinha de 2 trabalhos, com o Januário, né, com o Marcinho. A gente estava trabalhando num filme, num longa chamado Trem do Soul, que é um documentário sobre soul music, aqui no Rio de Janeiro. E no meio desse documentário a gente fez um outro filme, que é As Canções de Amor de uma Bicha Velha, que é um doc sobre o projeto do Márcio. E é legal, porque esse filme ele gerou bastante material, né? Muita coisa ficou de fora. E eu entrei nesse processo de olhar para os meus HDs, né? Os arquivos que eu tenho são os meus HDs. De memórias, né? As nossas memórias recentes agora são todas digitais. Então eu fiquei olhando para aquilo, eu fiz 2 filmes, e aí pintou um edital para auxílio à área cultural do governo do estado do Rio de Janeiro, que também são as coisas de política pública brasileira, né? Sobretudo nesses tempos, né? Que era um edital de R$1.000 e poucos, só que, enfim, o Estado não se sente à vontade em garantir a tua sobrevivência, simplesmente pelo fato de você comprovar a tua atividade quanto artista. Você tem que produzir conteúdo. E para justificar e produzir conteúdo num valor ínfimo, né? Assim, o edital de acho que era 1.800, uma coisa assim, 2.000. Mas era uma coisa que no meu planejamento ia ajudar a pagar a conta de água e de luz no mês seguinte. Assim. E aí, olhando para esse material, eu tinha ali as sertanejas, eu tinha a Dalfarra, e eu tinha até outras pessoas. Assim. Só que, cara, elas são tão potentes, né? A Dalfarra, as meninas de sertanejas. Eu fiquei de cara, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já vinha conversando com o Márcio, né? Isso é importante dizer também. Porque eu já estava trabalhando em cima desse material, só que sem pressa, né? Aquela coisa de você ficar o dia inteiro burilando as coisas. E aí, quando veio esse edital, organizei, escrevi, ele passou e aí eu entrei em contato com elas e elas toparam. O que eu achei incrível, cara, porque assim, eu nunca conversei com nenhuma delas. Na vida, eu tava lá no dia que elas estavam se apresentando e acho que a gente nem se falou. Né? Eu tava filmando, meu foco era muito mais filmar o Márcio do que todas as outras coisas. O arquivo da Dalfarra no filme, o primeiro arquivo que ela aparece declamando, é de celular, não é meu. Eu acho que é da Isabela Reis, até. Porque era isso, né? Não era, eu não estava com foco nelas naquele momento, meu foco era outro. E aí depois a gente vai percebendo, né? Quando a gente começa a olhar para as nossas memórias, a gente vai percebendo as pessoas, as coisas. E eu não tinha como fugir disso, Júlia. Quando eu comecei a olhar, a encaixar, eu falei, cara, eu preciso ter essas meninas no... Senão não tem o filme, né? Eu preciso ter essa conversa e tal. E o processo foi muito diferente, né? Nessa lógica de documentário. Que é quase que inverter a mão, né? Eu fiz ali um tutorial de perguntas e mandei para elas responderam, elas se filmaram. E eu que lide com o que elas mandaram para mim. Né? E aí com o Márcio, mais ou menos, assim, a mesma coisa. O Márcio, a gente foi trocando áudio de WhatsApp por uma proximidade mesmo, né? A gente mais próximo, então tem essa liberdade. E aí são os processos da pandemia, né, cara? Que é trabalhar com áudio de WhatsApp, é trabalhar com foto e com arquivo que era para Instagram, é trabalhar com o que tem à mão também, sabe? Exercitar uma certa liberdade mesmo. Brincar com relação imagem, fala, discurso direto, né? As coisas não precisam ser exatamente conectadas, você pode se permitir que o espectador, a partir da junção desses 2 campos de informação, ele cria um terceiro lugar, ele perceba algo que
que não está dado ali. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi exatamente o que você queria, porque eu vou lembrando das coisas. Mas eu acho que o grande barato desse filme, para mim, é justamente esse encontro, assim. E poder reunir, cara. Assim, você poder trazer esses três discursos, para mim, são muito, muito potentes, né? Mesmo tendo mutilado eles, né? O filme tinha uma proposta de 15 minutos, então as coisas precisavam ser condensadas, né? Então eu vou cortar no meio do poema, cortar no meio das coisas. Mas, enfim, só de poder ter eles no mesmo lugar, para mim, já é fantástico. Não, maravilhoso, é complexo, né? Uma complexa, assim, né? Isso que eu acho interessante também, mesmo tendo sido num momento tão, né, adverso, assim, você conseguir olhar para esse material, trabalhar e sair essa potência de filme, né? Isso que eu acho muito bacana. E aí, assim, passando um pouco a palavra para o Márcio, né? O que eu acho legal aqui pensar você estava falando aqui que você estava com, né? Vocês estavam juntos em outro filme, né? Tem um momento do, assim, conhecendo um pouco o trabalho do Sandino, né? Quando naquela ciranda, né? Da Ser Transnejas, né? Que está a Bianca também, né? A Bianca Fernandes, né? Que é parceira aí do coletivo junto com a Escla, né? E que é lindo, né? Realmente essa performance de vocês é belíssima, assim, muito forte, né? Mas ali, quando está tendo a ciranda, né, eu vejo um outro colega, né, que é o Clementino Júnior passando, e aí tem esse link, né, entre vocês, assim, que eu acho bonito, né, deixar registrado também, desse encontro entre vocês. Então, queria passar a palavra um pouquinho para o Márcio, assim, para ele falar, né, você narra um pouco no filme como é que foi seu encontro, né, com a Ser Transnejas, com a Carol, mas, assim, como é que foi esse teu encontro com o Sandino, entrar nesse filme, rolar um outro anterior a esse, né, que é o As Canções de Amor de uma Bicha Velha. Fala um pouco, assim, desse processo de vocês, assim, desse encontro. Seu microfone. Seu microfone tem que. Agora, eu sempre faço isso, gente. Eu esqueço esse microfone, forever. Então, boa tarde, Júlia, boa tarde, todo mundo. Nossa, é super especial, que quando o Sandino estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, né? Que teve esse encontro com o Clemes, que a gente se conheceu no curso de cinema da PUC, que era um curso que eles tinham lá para pessoas de comunidades, enfim. E foi um curso muito legal, muito potente também, mas tem essa coisa da FLUP também, que tem isso, né? Que eu participo da FLUP. O mais legal são essas trocas que vão acontecendo, né? Essas redes que a gente acaba assim, caindo e fazendo. E trabalhar com Clementino foi muito legal, porque foi uma coisa assim para pagar a língua também, eu acho, porque eu comecei como bailarino, aí eu fiz televisão uma época, e eu odiava estúdio, eu odiava aquilo. Eu sempre gostei muito do palco, meu lugar sempre foi o palco, e eu falava, televisão eu nunca vou fazer na minha vida, cinema nem pensar, eu só vou fazer palco. Aí fui para o Rio fazer as canções de amor de uma bicha velha, estava trabalhando ali na parte mais de trás da câmera, né, com o Clementino, e teve a pandemia. Aí eu não pude fazer a peça. A sorte é que o Sandino tinha feito alguns registros, né, do Canções de Amor de uma Bicha Velha, que acabou virando o filme também, que ele teve a ideia de fazer o filme, e também, como você falou, muito legal, é um filme irmão, né? A reunião é muito ligado nas questões do Canções de Amor de uma Bicha Velha. E isso aconteceu de uma maneira muito louca, porque como eu estava estudando esse tema da solidão do homem negro gay na terceira idade, eu estava muito focado nisso. Eu falei, cara, eu preciso fazer outra coisa. Eu quero falar de mulheres. E na FLUP a gente já tinha falado muito de Carolina Maria de Jesus. Falar da Carolina Maria de Jesus e falar da minha mãe. Minha mãe negra, empregada doméstica, criou os filhos sozinha. Foi uma mulher super revolucionária, que ela teve os filhos que ela quis, com os homens que ela quis. Ela não se casou, ela teve 4, 5 filhos, sei lá, cada um com um homem. Então, assim, eu queria falar dessas mulheres, eu queria falar da minha mãe, né? E então eu tive essa ideia de fazer um sarau. E para falar da minha mãe, eu tinha que colocar várias mulheres, porque a minha mãe, uma negra, semi-analfabeta, ela nunca me perguntou se eu era gay. Ela nunca tocou no assunto. Era a coisa mais normal do mundo. Com 5 anos eu usava batom,
e ela não estava nem aí, entendeu? Então, assim, eu queria que essas mulheres, as minhas mães, que aí também, quando você é criado numa favela, você tem várias mães. Não tem comida na sua casa, você vai comer na casa da mãe Lívia, vai comer na Laurinha. Então, você tem várias mães, você, quando você era assim na favela antigamente, né? Tinha essa um cuidar do filho do outro. Agora o mundo mudou, né? A favela virou outra coisa. Mas eu queria falar de mulheres, e aí nasceu esse sarau, e surgiram essas coisas todas. E eu também não poderia falar das mulheres, né? Sim, por mais que eu seja gay, quem tem que falar das mulheres são as mulheres, né? Então ficou esse questionamento. Então eu coloquei uma equipe só de mulheres, a produção era toda só de mulheres, e elas que mandavam em mim o tempo todo, que eu acho que as mulheres é que têm que cuidar do mundo, porque nós homens fracassamos. Eu acho que as mulheres são mais organizadas. O homem brasileiro não lava nem a cueca, né? E por falar em homem, gente, está um fracasso, né? Mas vamos mudar de assunto. Então, assim, eu gosto dessa coisa da mulher no poder e eu adoro que ela eu chegava lá, eu nem pensava, Isabela vinha com uma lista, vinha com umas coisas assim. Eu gosto da organização da mulher, né? Eu gosto dessa troca. Eu fui criado por mulheres e eu acho que nós temos que falar disso, sim, principalmente das mulheres negras. Não falar não, né? Dar voz para que elas falem e eu só interpreto. Ou tento. Acho que é isso. Não, maravilha, porque assim, bacana você trazer esse relato, porque embora tenha nascido, né, com você e com o Sandino, eu acho que é um filme muito feminino, né? É um filme que traz mesmo, imprimiu, né, essa tua preocupação, eu acho que ela imprime, né? A gente fala isso no cinema, né? Imprimiu isso, porque é um filme feminino, é um filme que tem a sua delicadeza, né? Tem a sua força, tem o seu grito também, né? Tem a denúncia, mas ela tem essas características femininas, né? E aí queria passar uma pergunta também para a Wescla, né? Que traz aí toda uma... Enfim, você está aí representando, né, o coletivo também, né? Que integrou esse filme, né? E aí queria que você trouxesse um pouco da sua história mesmo, né? Assim, acho que a gente trocou um pouco essa conversa, né? E você mesmo, né, se colocando, né, como, né, reafirmar que é um lugar também de uma mulher que vem do Nordeste, né? Que tem esse sentido da migração também, né? Enfim, são tantas características que a gente queria te ouvir mesmo falando sobre esse processo todo, fazer parte desse filme. Olá, pessoal. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero agradecer aqui todo mundo que está acompanhando de casa, né, ao vivo aí nas redes sociais do Festival do Conhecimento da UFRJ. Quero agradecer a Julinha Levi pelo convite. Muito obrigada. Organização maravilhosa desse evento. Saudar meus colegas, né, e pessoas que me inspiram muito, né, André Sandino, Márcio Januário, Carol Dalfarra. Né? Eu acredito que hoje à tarde está sendo uma experiência muito gostosa de conectar várias potências, vários talentos, né? Pessoas que fazem muito, entregam muito nessa sociedade, né? E principalmente atravessados pela questão da cultura. Quero iniciar minha fala agradecendo a todas as travestis e transexuais que vieram antes de mim, né? A gente sabe que a gente vive num país altamente transfóbico, né? Que odeia e toca fogo, né, no corpo das travestis vivas. Lembremos aí de Roberta, né, que descansa em paz, agora depois dessa horrorosa tentativa de assassinato, né, da travesti Roberta, lá em Pernambuco. Foi ateado fogo no corpo dela viva. E é esse tipo de Brasil, né, que a gente tenta disputar, conquistar corações e mentes, né, viabilizar com que toda essa discussão de combate ao preconceito, à discriminação, seja ela contra travestis, contra as mulheres lésbicas, contra o povo preto, pobre, favelado, contra toda e qualquer miséria e desigualdade social, eu, Carol Dalfarra, Márcio Januário e diversos outros artistas, a partir daqui dessa cidade tão importante para o Brasil, que é o Rio de Janeiro, né, fazemos. Acredito que a gente encontra estratégias, né, Carolzinha, na poesia, no slam, em performances, intervenções culturais, para amenizar um pouco, né, de tanta dor, de tanto luto, de tantas que a gente enterra, né, de tantas que são esquecidas e, vezes, lembradas só em notas de repúdio, né, ou em alguma circunstância que aí já não tem mais o que fazer, né, igual a Roberta, já morreu.
né? Então, assim, eu acredito que a poesia, ela movimenta muito, ela é uma potência muito grande, né? E a gente precisa fomentar cada vez mais isso em toda uma geração que tem aí, né? Junto a nós, né? De crianças, adolescentes, principalmente a galera LGBT, né? Perceber a potência que a gente pode estar oferecendo através da cultura, da poesia, né? Então, eu queria saudar André Sandino por ter resgatado essas memórias tão importantes de passagens, né? E gritos revolucionários, né? Acredito que a poesia da Carol está muito marcada, né, por gritos revolucionários dentro desse curta-metragem, né, do filme. Márcio Januário, com a proposta, né, que vem se debruçar aí, Canções de Amor de uma Bicha Velha, né, pautando as gay, preta, né, e toda essa resistência na cultura, isso é muito importante. E como não poderia faltar, as travestis e transexuais, fazendo muito agito, né, mobilizando toda uma roda, né, e engajando pessoas a estarem junto a nós, né, a estarem junto com as travestis e transexuais, entendendo a importância e a potência que carregam essas vozes, né, esses posicionamentos político-culturais, né, que eu costumo falar. Então, eu acredito que o filme A Reunião, ele viabiliza com que o encontro de artistas, né, pautando seus lugares e suas atuações na sociedade, se multiplicam cada vez mais na cidade, né, e principalmente a gente pensando também os saraus, né, os saraus, os slams, né, Carolzinha? Lá em 2015, 2016, né, quando começa a explodir toda uma questão de slams aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, eu me aproximo mais como artista, depois que eu cheguei do Ceará para morar aqui na cidade do Rio, que já faz 4 anos que eu moro aqui no Rio, né, fugida lá do Ceará. Fui forjada em espaços de slam, né, em espaços que nós, mulheres artistas, mulheres diversas, de diversas raças, etnias, orientações sexuais, identidade de gênero, acabamos construindo como único lugar seguro para que a gente pudesse mostrar nosso talento, né, Carolzinha? Um lugar seguro de companheirismo, né, de cooperação e colaboração, né? Já que todos os palcos e diversos outros espaços culturais eram negados para o nosso acesso. Então, a gente acabou vendo a praça pública, acabou vendo atos, mobilizações e diversos movimentos e sociabilidades na cidade para que a gente pudesse mostrar nosso talento, né? Então, acredito que o filme A Reunião, ele traz muito disso, né? Do quanto é poderoso, né? Quando artistas estão juntos, reunidos, né? E sejam eles brancos, pretos, nordestinos, sudestino, lésbica, travesti, transexual, né? Então, acredito que esse é um tom muito potente desse filme. Tenho muita felicidade de estar participando desse espaço, de estar aqui com vocês hoje, né? Espero aí estar daqui a pouco entregando à Universidade Federal Fluminense a minha dissertação de mestrado em Cultura e Territorialidade, a primeira travesti na Universidade Federal Fluminense em 70 anos, mais de 70 anos da UF, no Rio de Janeiro, né, já estava na hora de ter travesti defendendo mestrado, para abrir caminhos para que outras venham, né, gente? Muitas outras vão vir, e não encerra aqui essa caminhada, pelo contrário, né, ela só se abre, né, essas portas aí de acesso para a minha população, meu povo trans, travesti, né, para estarem aí ingressando na universidade pública, né? Tenho muito orgulho de ter estudado em escola pública no Ceará, me formado, né, em universidade pública, no curso de pedagogia, sou pedagoga, não das salas, né, e escolas desse Brasil, mas das ruas, das esquinas, dos puteiros, das redes de prostituição, do lado das minhas manas putas, né, profissionais do sexo, né, me sinto uma pedagoga da vida, né, eu encontro em cada esquina, em cada estrada, né, aí que a gente passa e percorre com o nosso caminho, para deixar a minha mensagem de respeito, né, e valorização, né, de nós, mulheres, LGBTs, né, e termos direito à vida, né, e fazer o que a gente mais gosta, que é arte e potência na sociedade. Obrigada, gente. Nossa, maravilha! Quantas conquistas, né, e que bom que acho bonito da tua vivência, do teu discurso, que você quer sempre compartilhar, né? São as conquistas que você vai compartilhando, né? Isso é muito bonito. E tem essa potência mesmo, né? Na performance que vocês fazem, tem essa potência, né? Do encontro, né? Do afeto também, né? E aí, trazendo a Carol agora um pouco para falar, assim, Carol,
Nossa, tanta coisa, tão forte assim, né? Tão emocionante também. E acho interessante que também assim é pensamento multirraciocínio, né? Assim, você traz toda uma interdisciplinaridade, né? Que tem aí centenas de anos dos acadêmicos tentando pensar, você sintetiza assim num poema, né? Como é que é isso, assim? Como é que é como é que foi esse encontro, né? Falar um pouquinho aí para você também, né? E como é que é a sua criação, né? Fala um pouco para a gente dessa tua trajetória também, por favor. Eita, a trajetória, acho que a gente só lembra que a trajetória é grande quando a gente tem que falar da trajetória. Mas eu tenho 25 anos, eu comecei a escrever com 15 anos, né? Muito influenciada pelo meu irmão, que escutava muito rap. Sou da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, e participava de muita roda de rima lá em Caxias. E aí fui me aproximando do rap, me aproximando, sempre vendo que era uma vivência muito parecida com a minha, entendendo que aquilo que estava sendo cantado fazia parte da minha vida, né? Fazia parte de quem eu era, de quem eu me constituí enquanto pessoa. Comecei a escrever, sim, influenciada pelo rap. Depois, vou dar uma resumida, que sim, né? Sabe que o artista periférico, independente, tem 1000 altos e baixos, né? Mas depois encontrei o Islã das Minas. E aí me apaixonei pela poesia falada, né? Antes falei a primeira vez uma poesia, descobrindo que música era poesia também no Sarau Rato de Versos, fui com a Monique Nix, que eu era fã, conforme eu falei no filme, mas depois que encontrei o Islã das Minas, entendi assim, a potência da poesia falada. E aí, dentro da universidade, dentro do Islã, entendendo esse meu acesso à cidade, esse meu direito de ir e vir ao centro do Rio, que às vezes parece uma coisa muito surreal para quem sempre esteve no centro ou para quem sempre esteve na Zona Sul, mas a galera da periferia não tem essa relação, né, com a cidade do Rio de Janeiro, no sentido de centro mesmo. A gente não vem ao centro, porque a periferia ela meio que é um organismo de vida próprio, tudo tem na periferia. E às vezes quando eu falo até com a minha mãe ou com a minha irmã, assim, vamos no centro, mas tem aqui, o que eu vou fazer lá no centro, porque tudo tem aqui. E aí, depois dessa minha relação com o Islã, eu comecei a entender esse meu acesso à cidade, assim, esse meu acesso à cidade, inserida também na militância, porque é uma militância de rua, né, o que a gente faz. Tem muita gente que fala assim, Carol, mas você não pilha de trabalhar com político, o que a gente faz é política de base, né? A gente vai em escolas, a gente está na rua ocupando rua, a gente está em ONG. Então, às vezes, é uma política muito mais efetiva do que a política burocrática. E aí, com isso, eu comecei a pensar na minha subjetividade enquanto corpo. Eu comecei a fazer muita poesia de militância, né? Sempre jogando meu corpo por fronte. Eu sou uma mulher negra, então eu já nasci luta. Infelizmente, eu não sou a pessoa que romantiza a pobreza, nem romantiza a luta, e nem acha que as mulheres negras devem estar com o punho em riste todos os dias. Mas eu já nasci luta. E eu entendendo essa subjetividade do meu corpo de não necessitar jogá-lo para o fronte todos os dias, eu pensei, onde é que eu sou o que ninguém mais é, né? O que eu sou enquanto Carol da Alfarro, que me constitui, que me torna única, né? Que ninguém mais é. Eu sou uma mulher preta como outras mulheres pretas, eu sou filha de mãe solo, sou de uma família matriarcal, pobre, que passou pela linha da miséria, assim como outras mulheres pretas do Brasil, mas o que eu sou? Então, acho que essa poesia partiu desse ponto de elevar essa minha subjetividade, entender que os corpos pretos têm muito em comum, né? Tem mais em comum, mas também tem coisas que exaltam a nossa subjetividade. Então, a gente... E isso é exaltar a gente enquanto vida vivível, assim, dizer, olha, esse daqui não é todo preto samba, todo preto... Não, olha o que só essa pessoa faz, né? Então, essa poesia partiu muito disso, que eu estava super cansada de fazer poesia de resistência, assim, né? Eu tenho uma poesia que eu falo, na ponta do abismo lá vai a mãe preta, que eu fiz essa poesia muitas vezes, assim, até chegar ao ponto de me exaurir, assim, falar, não quero nem mais ouvir essa poesia, assim, que é uma poesia que eu fiz para minha mãe, que eu tenho o maior apreço, mas todo lugar que eu chegava, alguém falava, Dalfarra, faz a poesia da mãe preta.
E aí eu fiquei reconhecida como a poeta dessa poesia. E eu falava, cara, eu tenho tantas outras coisas boas assim para mostrar, né? Quando eu comecei a escrever, eu não escrevia sobre resistência, sobre militância. Eu falava sobre céu, eu falava sobre música, eu amo música. E aí eu falei, cara, eu quero entrar num ponto de escrever também a minha subjetividade, né? Também o meu singular. Eu sei que a escrita é um lugar acolhedor, a literatura né, um lugar de coletividade, é um lugar onde a gente constrói juntos. Mas eu acho que a minha subjetividade também merece esse espaço. E aí essa poesia, eu lembro que quando eu fiz essa poesia, eu ficava, mano, e foi, acho que no Sarau foi acho que a terceira vez que eu recitei. E eu fiz essa poesia lá em São Paulo, assim, sentei para almoçar num lugar e fui fazendo. E eu falei, mano, ninguém vai entender nada, né? Que eu comecei a deixei a literatura fluir, no sentido de assim, eu tô pensando, eu vou escrever isso, assim, não polir muito, não lapidar muito o que eu tinha para dizer para colocar num padrão de militância ou num padrão de slam. Falei, e você vê que é uma poesia que contém denúncia ainda, apesar de não ser uma poesia dentro do padrãozinho, né, do slam. Mas eu falei assim, cara, ninguém vai entender nada que eu tô falando. E aí, durante acho que uma semana, assim, eu mandava para alguns amigos meus, eu falava, dá para entender o que eu tô falando, né? Porque eu já começo a poesia falando, pensamento multirraciocínio e a reta encaixa minha evasão. Falei, putz, repara a cor da caça e pensa por que tá no chão. Então, eu fui muito nisso, assim, vou me permitir flutuar, mas aí volto. Eu vi a corrida dos meninos e era em volta da prisão, vi o projeto genocídio esfaquear a reparação. E aí eu mandava para os amigos, eu falava, e aí, vocês estão entendendo? E aí todo mundo falava, não, dá para entender. Aí uma amiga minha falou assim, amiga, de vez em quando você perde uma frase ou outra, mas no final você entende a mensagem. E no Sarau foi a primeira vez que eu fiz. E eu lembro que no final veio uma senhora assim, falou assim para mim, ela, meu Deus, até me emociono, porque foi incrível assim a forma como ela recebeu. E ela falou assim, meu Deus, eu precisava muito ouvir isso para me repensar. E aí eu falei, então, e aí todo mundo, né, falando, poxa, muito bom. Aí eu falei, então todo mundo entendeu. Então acho que a importância dessa poesia e desse dia para mim, né, que foi assim, estava ali no início de recitar ela, de colocar ela no mundo mesmo. A importância disso, assim, de entender que a sua subjetividade também conta, também é válida e que a gente tem esse espaço seguro para praticar ela, e ainda bem. Não, muito lindo, né, o que você fala, assim, porque é um pouco até da sua voz, quando você, da sua fala dentro do filme, né, que é esse momento com o público, né, que é um pouco que a gente está vivendo aqui, né, o filme que dá uma travada, é o momento ali que a luz, às vezes, o palco e tal, aí você entra em cena, começa a falar, e aquele momento é o momento, né, do encontro mesmo com o público, que é esse momento mágico, né, da arte, assim, né, quando se completa mesmo, muito lindo esse depoimento, é incrível. E eu só queria falar algumas coisas, assim, voltar a, eu acho bacana que você tem mesmo, né, assim, diversas outras razões nessa questão da interdisciplinaridade, né, que na verdade você trouxe mais uma intersubjetividade também, né, é bem mais amplo, né, assim. E o que eu acho legal também, que aí é uma coisa que eu estou aprendendo agora sobre o filme, né, é que o quanto ele teve assim de construção, como é que eu vou dizer, um pouco ali de ir rascunhando, né, um pouco como é feito uma poesia mesmo, né, de ir rascunhando algumas coisas, né, sem saber que aquilo ali vai ser usado, né, e aí às vezes você vai e busca aquele verso, busca aquela palavra de novo, né. Então, assim, não sei se Carol ou Sandino querem falar mais alguma coisa sobre isso, né? Eu não sabia que o Canção de Amor de uma Bicha Velha tinha sido feito nos ensaios, né? Eu acho que isso traz assim como uma reunião, isso traz uma outra visão do filme mesmo, né? Acho que eu falo. Não sei se eu tô travando ou não, porque a minha internet ficou meio esquisita agora. Mas acho que não, né? Tá. Cara, primeiro,
tem uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o material da Carol, que eu tô ali ouvindo, né? E eu trabalho muito no fluxo da escuta, assim, por mais que eu faça um esqueminha de roteiro ali e tal, eu me pauto pelo que eu tô ouvindo e deixo as coisas irem acontecendo. E a Carol falou uma coisa, eu falei, caraca, que louco que ela fala, né? E eu fiz questão de deixar isso no filme, assim, talvez por vaidade minha. E me incluí no filme também uma imagem de arquivo velha minha do Cineclube do Beco do Rato, porque o Ratos Diversos ele vai surgir ali em 2005, nas sessões do Beco do Rato, né? Assim, a gente começava a sessão depois do choro, mais 11 horas da noite, e fechava a sessão 4 horas da manhã. E esses caras começaram a se reunir ali e até que eles se organizaram enquanto coletivo Ratos Diversos, né? E ficavam no começo às quintas-feiras, depois eles ocuparam outros dias naquele lugar e foram para lugares mais interessantes. Enfim. E aí a história deles, né? Mas eu falei, caraca, que incrível. E isso me permitiu ir buscar outros arquivos, né? Me permitiu ir buscar uns arquivos de centro da cidade, filmes com o qual eu não trabalhei, mas eu estava na produtora na época. Ali a gente tem imagem do Zona do Agrião do Fredo Cardoso, tem imagem do Pequeno Extrato do Paulo Camacho, que eu sou personagem também, que era uma coisa ali meio cineclube, tudo isso 2006, 2007, né? Então até que tem coisa ali que é em 16, né? A imagem tá 3x4, Rio de Janeiro parece mais velho do que na verdade ele é, né? A imagem ficou mais antiga. Então eu uma felicidade também nesses encontros. E você tinha perguntado dos ensaios, né? Que você não pro Canções e tal. Eu acho que a gente nem fez tanto ensaio, né, Márcio, no Canções, né? Tinha uma coisa dos espetáculos já agendados. Tem o primeiro de todos, que eu filmei para fazer registro para você, né? Que a gente não usou nada, não usou nem nesse, usou muito pouco. Mas, enfim. É que, na verdade, o processo de criação das canções. Eita, tá chiando, sou eu? No processo das canções, eu usei também o mesmo processo que eu fiz quando eu montei o Tratado do Bom Combate. Eu vou fazendo pedacinhos do espetáculo em saraus. Fiz muito isso lá no sarau da esquina, dos meninos do Luiz Fernando e tal. Fazer na rua era muito importante, porque aí você tem uma resposta imediata do público, aí você vai vendo, isso funciona, isso não funciona. E como a peça não tinha estreado, né? A peça quase que não estreou, ela só estreou online depois. E foi muito legal o Sandino fazer esse filme, porque enquanto a Carol e a Wesley estavam falando, eu lembrei de uma coisa, que nós colocamos em vários festivais de GLBTS, que ia mais, e algumas pessoas me questionavam, mas o diretor é gay? E aí eu falava, não, não é gay, mas é um cara que ele é negro, periférico e tem uma sensibilidade, e eu acho que a gente consegue trabalhar isso muito melhor na periferia. Porque eu já tinha visto o trabalho da Carol, da Alfarra, já conhecia ela assim, de ter visto várias coisas e tal, mas a gente nem se conhecia, mas a Isabela recomendou e vai ali, aí depois assim, pô, eu falei, chama ela. E aí vai assim, a Wesley eu conheci também nos rolês. Então eu acho que isso é muito legal, que a gente vai conseguir fazer uma amálgama, sabe? Que eu não quero também ficar só num gueto, só num lugar. Eu quero ouvir as outras necessidades. E acho que isso é muito comum assim no nosso trabalho, assim, dos quatro. E acho que isso é muito legal. Bacana. Tem uma pergunta aqui que a gente trouxe lá, que a Lúcia trouxe lá do site, lá do chat, né, da transmissão ao vivo, que é da professora Maria Malta, que é o seguinte: qual o espaço, né, que essas vozes, que eu acho que elas são tão, né, protagonistas nesse filme, né, encontram nas grandes redes de streaming hoje? Vocês acham que isso que essas vozes, né, assim, é possível estar nesses lugares, elas estão? Como é que é? Como é que vocês veem esse momento, assim, falando do streaming, mas falando, né, desse circuito, né, circuito de arte de um modo geral, né? Ah, não sei. É meio nebuloso esse negócio, né? Porque, por exemplo, você vê o. Tudo bem, A Reunião é um filme feito nesse estado de emergência mesmo, né? Ele é um filme emergencial.
sobretudo para mim. Precisava fazer. Mas também ele não passa no crivo das curadorias, né? Ele é um filme que você vai escrevendo, as pessoas não selecionam por uma série de questões ali, né, internas, que a gente até suspeita uma coisa ou outra, mas e a gente entende que existem formatos de se pensar filmes, de se propor filmes. São formatos que são melhor aceitos, né? Ao mesmo tempo, são formatos que talvez obriguem uma outra métrica, né, para a própria exposição da fala das pessoas e tal. Outro tipo de recorte. Mas tem coisas, né? Sei lá, a Dalfarra é personagem de uma série que está na Globoplay, eu acho, né? A Weskla, ela tem um trabalho recente lançado no canal dela do Instagram. Elas duas podem falar sobre esses dois trabalhos delas também, que é tipo um talk show, uma coisa assim, que ela está também discutindo o que está posto na reunião. A internet, ela dá pra gente uma falsa sensação de acolhimento, né? Cabe tudo, as coisas estão ali, mas na verdade ela esconde muito mais do que mostra, né? Porque no final os filtros são os mesmos, né? Se você tem uma ideia do que dá retorno, do que dá audiência, a audiência vira monetização é de certa forma sobrevivência. Então eu acho tudo muito confuso, assim, não tenho clareza em nada em relação a isso. Muito mais confundir a pergunta do que responder. Mas aí eu passo esse eu acho. Travou pra mim. Foi mal, Sandino, que deu uma travadinha aqui. Eu acho que acrescentando um pouquinho o que o Sandino tá dizendo, eu sempre falo assim nas mesas e quando eu vou em escolas, que a galera fala, mas como é que faz para achar? Às vezes eu mostro uma MC preta, sapatão, ou boto um MC gay, ou boto uma poeta trans, um poeta trans, e a galera fala, como é que faz para achar essa galera? E aí eu falo, repensando o que a gente está consumindo, que a gente também tem muito isso, assim, onde que eu acho? Procurando, né? Eu obviamente, sempre que eu posso, eu posto lá, eu tenho uma aba com recomendações de artistas que eu conheço e tal, mas essa procura também é minha, porque essa galera não está na capa, né, na vitrine da internet. Então é tudo, e aí é o que a gente conhece como alternativo. Estou escutando esse cantor alternativo. E o alternativo é o novo, esse cantor que não serve ao padrão dessa vitrine da internet. Então, repensando o que a gente consome. Eu vi esses dias que, às vezes, quando a gente fala, aparece uma propaganda. Tipo, estou falando muito de sapato, e aí aparece uma propaganda de sapato, de repente, né? Quando... a caixinha do Google, ou estou buscando muito cachorro, e aí quando eu procuro na minha aba de pesquisas do Instagram, aparece um monte de cachorro ou planta, que vai traçando um perfil daquilo que eu estou buscando, né? Então, pensar a lógica de consumo é isso. Se eu começo a ouvir muita gente preta, e eu estou sempre dando no YouTube na galera preta, a recomendação que vai aparecer para mim de próximo vídeo é provavelmente de uma pessoa preta. Né? Então, é pensar o que a gente está consumindo, porque alguém não está consumindo essa galera, sabe? Então, o que faz com que o trabalho deles não circule. Então, acho que é isso, é procurar artistas pretos, trans, no Instagram, falar, poxa, e a partir de o engraçado é que a nossa rede ela é tão forte, né? E eu costumo falar que não é nem só a rede, é rede de afeto, porque é o que o Márcio falou também. Eu vi o Márcio na Flup, falei, nossa, que lindo, que poderoso, maravilhoso. E aí, quando a Isabela... Mas eu não conhecia ele. Quando a Isabela me liga, ela fala, não, o sarau é do Márcio. Eu falei, vou com certeza. Porque eu vi o Márcio na Flup, né? Um homem preto gay. E não me interessa se eu não conheço ele. Eu vou lá fortalecer o trabalho dele. Se fosse debaixo de chuva, eu ia. Então, se a Weskla me ligar e falar, Dalfarra, preciso de você para isso, eu vou. Se o André me ligar e falar, Dalfarra, você grava uma voz para mim? Eu gravo. Porque a nossa rede de afeto, ela é assim. A gente vai se fortalecendo. Então, se você segue uma pessoa, um artista, né, independente, assim como a gente,
você vai encontrar um monte de gente, porque esse artista vai cumprir o papel de estar sempre ali. Conheço o trabalho dessa pessoa, conheço o trabalho, que a gente faz isso o tempo inteiro. Então é bom a gente começar a tentar fazer isso, encontrar pelo menos um, que de um você já vai encontrar um monte. Com certeza, Carolzinha. Somando aqui também no diálogo, né, de tudo, o coletivo Chica-Manicongo, como eu falo lá no filme, né, surgiu lá em 2017, muito movimentado pelo esse lugar, né, nosso enquanto travestis nordestinas, encontradas, né, através da poesia, do cordel, da arte aqui no Rio de Janeiro. O coletivo surgiu muito em grande parte para dar uma resposta, né, de organização de artistas trans na cidade do Rio de Janeiro, coisa que não é de hoje, né, assim como a Carolzinha já está hoje, né, Carol da Alfarra, numa posição de continuar uma caminhada de artistas negras, né, de mulheres artistas negras. Eu também, né, situada nesse contexto de, né, sermos também um povo que temos ancestralidade, né, a gente situa o nome de Chica-Manicongo justamente reivindicando, né, a importância de a gente visibilizar, né, personagens e pessoas que passaram, né, em séculos passados por esses terrenos de luta, vamos dizer assim, e que hoje, né, a gente encontra outras gerações, né, de pessoas ocupando esses espaços. Então, o Chica-Manicongo, ele surge justamente para reivindicar, né, essa presença e valorização histórica, né, de outras travestis em séculos passados. No caso, foi Chica-Manicongo, né, em tempos passados, mas também, lá em 2017, a junção de Wescla, Tertuliana, Lustosa e Bianca Fernandes foi para dar uma resposta ao assassinato brutal da Dandara dos Santos, lá em Fortaleza, né? Travesti que foi brutalmente assassinada, né? Todo o assassinato dela foi veiculado nas redes sociais, ela foi levada dentro de um caixão, né? Dentro de um carrinho de mão, né? De um carrinho de mão. Então, assim, foi o ápice, né, assim, em termos de crime, de violência veiculado na internet, que apavorou muito, né, assim, principalmente naquela época, em 2017, toda uma geração de transexuais aqui da cidade que ficaram assim, né, e o Brasil e o mundo, né, como um todo. Então, essas três artistas, para fundar o coletivo Chica-Manicongo, se reuniram lá em 2017 na Feira de São Cristóvão, né, aqui no Rio de Janeiro. Reivindicando justamente esse lugar, né, da feira de tradições nordestinas, mas feira para quem, né? Quem acessa aqueles espaços, né? Quem se apresenta naqueles espaços, né? São só homens, tem mulheres nordestinas, tem mulheres lésbicas, cadê as travestis, as transexuais, né? Que tanto fizeram e contribuíram, né, para a cultura do nosso país como um todo, né? Não só o Nordeste, mas o Brasil como um todo. Então, acredito que são atravessamentos, né? São atravessamentos das vivências, vezes semelhante, vezes diferente. Uma se prostituiu, a outra não se prostituiu, uma passou pela escola, a outra, né, até hoje não encontra um lugar no mercado de trabalho, mas continua fazendo sua arte, né, como é Tertuliana Lustosa, da banda A Travestis, lá na Bahia, né, famosíssima já, fez feat com Pablo Vittar e tá bombando lá. Então, acredito que o Chica-Manicongo, né, eu e essas outras minhas duas colegas artistas trans, a Bianca e a Tertu, acabamos descobrindo uma estratégia de sobrevivência junto, né, naquela época, e até os dias de hoje, né, mesmo separadas, né, no coletivo, a gente acaba que nos energizando, né, a gente acaba falando muito isso, nós três, assim, a gente se energiza, né, à distância, de uma forma que a gente consiga continuar fazendo, né, entregando, produzindo poesia, engajando outras, né, jovens, né, também nas nossas iniciativas e favorecendo, né, esse palco que é em todo lugar, né, Carol? O palco é em todo lugar, né? O palco é o Largo do Machado, né, naquele movimento gigantesco lá em 2017, 2018, né, com os Islã das Minas aqui na cidade, né? Um palco de se colocar, né, com um corpo de resistência, né, na cidade, pautando a questão da poesia, da arte, da cultura. Eu lembro muito que nós tivemos um papel muito grande, né, nós mulheres artistas aqui na cidade do Rio, na época das respostas do Queer Museu, né, que foi atacado, teve inclusive benfeitoria, Tom Grito, né, que é uma das grandes referências que eu tenho muito forte, né, de artista aqui na cidade também, né, que teve à frente do Islã das Minas já há muito tempo, né, junto com Débora, Gênesis, né, que são outros colegas nossos também. Então, acho que
são aventuras que a gente não consegue entender exatamente o que é, né? Só sabe que a gente está numa caminhada, construindo coisas, né? Favorecendo lutas também. E uma parte da fala da Carol, né? Ela falou, mas tem algumas poesias que não necessariamente elas são políticas, tem reivindicação, né? De resistência. Acredito que o nosso corpo, ele já apresenta isso por si só, né, Carol? Toda vez que a gente chega, mesmo que a gente não fale, né? Mesmo que a gente não gesticule, nem, né? Faça uso de recursos, né? Acredito que o principal recurso que é inquestionável, né, de luta, de resistência, é o nosso corpo, né, enquanto mulheres artistas, enquanto artistas no geral. Então, eu só tenho muita gratidão, né, por estar colaborando com todas essas lutas, sabe, gente? Márcio, quer falar um pouquinho desses espaços alternativos, assim? Eu estava até pensando aqui quando eu estava. A gente já conversou isso, né? Eu e Sandino, né? Quando a gente fala da coisa online, do streaming e tal, eu acho que é um espaço muito legal. Eu sou muito exibicionista, né? Então, assim, quando eu quero divulgar alguma coisa, eu boto foto de bunda de fora mesmo, que aí todo mundo vê. Eu acho que não adianta botar texto e as pessoas não leem mesmo, nem, sabe, o flyerzinho. Então, a gente tem que arrumar, assim, artifícios e tal para isso. Mas eu estou aqui no Nordeste, cara, aqui a coisa mais é pelo rádio, às vezes, né? E até a gente que mora em favela, comunidade e tal, essa coisa de aula online, gente, acho que ainda não chegamos lá, sabe? E com certeza, quando vai também para a programação de coisa online, a gente vai ter esse vício da TV. A gente vai ter essa coisa do que as pessoas querem ver, o que elas estavam vendo ali num programa tal que acontece domingo, ou naquele de manhã com aquela loura, e isso é muito perigoso, né? Até estão falando de uma série ontem, que é o Defeito de Cor, e aí eu estava conversando e eu falei, cara, tudo bem, o livro e tal, mas vai ser uma série feita por diretor branco, roteirista branco, e mais uma vez eu não vou me reconhecer ali, como eu nunca vou conseguir me identificar vendo a Suzana Vieira fazendo Favelada, sacou? Ou a Camila Pitanga trabalhando na praia com aquela pele maravilhosa de pêssego. Então, assim, e aí isso é onde a gente tem que chegar. Por isso que a gente tem que ir mesmo para as escolas, tem que ir para as universidades. Eu não me formei em nada por opção, eu quis ser autodidata, mas eu falo para a galera, não, vocês têm que estar lá. A UESCLA, fazer isso agora é emocionante demais. É muito importante para todos nós, sabe? E essa troca que a gente está fazendo hoje, que eu acho muito importante, sempre me convidam para falar em universidade de fora do Brasil, e eu adoro isso, assim como eu vou em creche, assim como eu vou em qualquer lugar, até festa de aniversário de cachorro me chama que eu vou mesmo, pode ser em Rio das Ostras, pode ser onde for, pode ser ali no... Eu rodava esse subúrbio todo e as pessoas ficavam, você é louco, você foi para São Gonçalo, e a pessoa só te deu R$ 20, eu falei, querido, não é isso, é outra coisa. Então, acho que o nosso streaming é pelo tambor. E já vem há muito tempo, sacou? Então, e com isso ninguém pode. Pode parecer, né? Pode aparecer aí certos mitos, mas quando vem o bagulho forte mesmo, não tem jeito não. E é por aí. Acho que é o nosso streaming é o tambor. A gente não pode esquecer que são muitos Brasis, né? Assim, muitas realidades, né? Completamente diferentes, assim. Como circular entre elas, né? Assim, enfim, numa realidade como essa que a gente está vivendo, né? Até tem uma pergunta aqui que fala um pouco disso, né? Como é que é esse trabalho na rua quando você não pode sair na rua, né? Tem também isso, né? Até a rua ficou perigosa, então como se reinventa, né? Enfim, Carol, Escla, Márcio, vocês querem falar sobre isso um pouco, assim, esse momento, né? Você ia entrar em cena, tua peça ia literalmente entrar em cena, e aí vem a pandemia, então como é que é esse ressignificar, assim, da presença do público, ainda mais você também, que é um homem, então, né, como você falou, né, do palco, né, do presencial, assim. Olha, Júlia, assim, até vou emendar com o que eu estava falando. Eu vim para a Bahia, eu fiz um centro cultural aqui, e aí o desgraçado do homem foi eleito, perdemos todos os patrocínios, tudo, eu fiquei com essa casa enorme. E estou aqui morando lindamente. E eu descobri uma coisa maravilhosa, que o centro cultural sou eu, não é um espaço, sabe? E eu acho que isso tudo que aconteceu fez com que as pessoas valorizassem mais o nosso trabalho.
além do afeto, além do contato humano, nunca precisaram tanto de música e poesia. E eu estou fazendo muita live, faço mesmo, adoro fazer. Eu sei que cai a internet, estou dando aula online, né? Todas segundas e quartas à noite. Nós estamos fazendo trabalhos lindos online, não substitui o palco, mas se me botar em cima de um tapete, eu faço espetáculo. Em cima de um caixote de refrigerante, eu faço espetáculo. E agora, nessa caixinha, vou fazer aqui. E eu acho que onde tem um ator, tem teatro. O teatro, o importante é a mensagem, não é o lugar, não é. E as pessoas já não iam mais a teatros e muito menos a cinema. Se você fosse chegar no centro da cidade, no Rio de Janeiro, em todos os teatros, e eu ia muito, quem assistia a teatro era a classe média, alta, branca, terceira idade. Então, para quem você quer falar também? Eu não quero falar para essas pessoas, o meu trabalho não é para eles, né? É também. Lá no Sesc foi lindo ver as velhinhas de aposentadas dançando ciranda com as meninas sertanejas, né? Mas eu preciso estar em todos os lugares. E a gente tem que usar de tudo, gente. Senão eles vão ganhar, e a gente está perdendo de 7-1. Acho que eu saí da pergunta, né? Mas tudo bem. Fala pra mim. Não, mas maravilha, é isso aí. Carol, quer falar um pouco desse momento aí que estava bombando os slams, né, os saraus, assim, sarais, enfim. Cara, para você ter noção, quando foi decretado assim a pandemia mesmo, assim, o confinamento, né, todo mundo ficar em casa, eu estava indo fazer um super trabalho para uma super empresa. Estava indo, não, estava lá em São Paulo, tipo, tudo pago, viagem pago, hotel pago, bem preta Patrícia. E aí, de repente, caiu tudo, assim, né? E eu lembro que a produção do evento falou assim, ó, a gente vai comprar uma passagem para vocês amanhã e vai ter que todo mundo voltar para casa, assim. E era um elenco com 4 poetas, né, para um comercial. E aí eu falei, cara, acho que foi aí que minha chave virou, assim, né? Que eu falei, cara, realmente é real, realmente a gente vai ter que ficar em casa e realmente a gente vai ter que inventar uma maneira de se reinventar, né? Como a gente sempre faz. E acho que é muito isso que o Márcio falou. Depois que eu vi que eu estava em casa, assim, que eu estava sem grana, nada na rua estava acontecendo, e é isso. O Islã das Minas em nenhum momento abriu nada, assim, tipo, nenhuma exceção com o evento com controle de pessoas, não, a galera ficou em casa mesmo. Eu falei, vou dar uma oficina, e é isso, me reinventei, comecei a dar oficina de escrita, então dificultou muito, 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 assim, meu orçamento, de chegar em momentos que eu fiquei desesperada, assim, falei, mano, vou ter que, não sei, vender um zine, né, fazer uma live, passar um chapéu, e fiz tudo isso, assim, como uma forma de me reinventar, mas eu estava num bom momento, né? Acredito que seja também necessário, né? Não seja necessário da forma que está acontecendo, né? Que a gente está num momento de desgoverno, mas acredito que de tudo se tira um aprendizado, né? E é isso. Então, vou tirando meu aprendizado desse momento, me reinventando muito, né? Esperando que o tempo vire. Eu vi uma frase esses dias no Facebook que é: o artista faz show sem palco, mas o palco não faz show sem o artista. Então é isso, a gente reinventa. A Wesley caiu, né? Mas daqui a pouco ela volta, espero. Tem uma outra pergunta aqui também, do Vinícius Claro, né? Que ele quer saber a relação, né, com a construção ficcional em um trabalho duro e real, né? Assim, como é que é essa mistura, né? Um pouco realidade, ficção, né? Às vezes a gente também parece estar vivendo uma ficção, mas é real, né? Tem também aí essa inversão, né? Eu acho que é se permitir. Eu trabalho muito nesse lugar, assim, de se permitir as coisas, né? E também entender que realidade é, de certa forma, uma utopia, né? Então eu trabalho com a realidade de cada um, né? E a realidade dos personagens é o que eles falam, né? O que eles dizem. E eu tinha... Essa coisa da pandemia me deu muita liberdade, né? Porque, cara, eu tô construindo muito também para eu
responder coisas para mim, né? Tem essa relação, né, de se reinventar, passa por esse lugar, né? E cinema é foda, porque cinema é uma arte industrial, né, cara? Assim, cinema, você depende sempre de coisas das outras pessoas, e quando você tenta fazer tudo sozinho, não rola, cara. Você faz, mas falta, sempre falta. Então eu entrei muito numa onda de pensar os campos, né, cara? Tem o campo do áudio, que é composto pela fala, por mensagem direta, pelo discurso do personagem, mas também pode ser composto por outros sons, né? E tudo isso tem função narrativa, tudo isso conta a história. E eu tenho o campo da imagem, que pode vir para complementar o que o personagem está dizendo, ele pode propor algo que vai além, ele pode propor nada, ele pode não existir em determinado momento também. Eu, às vezes, gosto de dizer que no cinema a imagem não deveria ser tão importante assim. É uma discussão que, às vezes, eu tenho com o Márcio e com o Clementino, porque só eu penso assim, ninguém pensa. Mas eu acho que a gente tem que se permitir, cara. E essa coisa do real e da ficção, qual é o limite da ficção, sobretudo no documentário, de certa forma tudo é ficção, cara. Porque esses dias eu tenho pensado muito nessa coisa dos conceitos, né, de verdade, ilusão e mentira. E eu tenho achado nesse semestre que verdade é utopia, ilusão é o que mantém a sociedade humana viva e funcionando, e mentira é o que nos cerca, é o que nos ajuda de alguma forma a sobreviver, por mais bizarro que isso possa parecer, né? Então, assim, a gente está sempre buscando uma verdade e a gente é alimentado por uma ilusão e a gente está lidando com mentiras o tempo todo, cara. Assim, então... Mas é lógico, e é individual, né? Você tem que olhar para aquele trabalho que você está fazendo, para o que você quer contar, para o que você quer dizer e pensar. Porque também não dá para inventar uma história, uma imagem em cima de um discurso que não condiz, né? Não dá também para pegar um discurso forte, igual o da Carol, igual o da Escla, igual o do Márcio, e trazer, ficcionar isso, trazer no campo da imagem algo que vai desqualificar, né? A gente precisa ter cuidados, né? A gente precisa ter cuidados com quem está trabalhando com a gente, né? Com quem está colaborando com a gente nessa arte. Então, acho que é pesar isso e deixar fluir também. Porque senão você fica só reproduzindo o que já está estabelecido, né? O que está estabelecido é o que é de ideia de consumo comum, né? Que é o que vai ser consumido, que as pessoas vão aceitar, né? Tem o que é consumido numa lógica de mais simplicidade, né? Seria o que é super pop, super blockbuster, e tem o que é consumido numa ideia cultural mais elitizada, né? Aqueles filmes para se pensar e tal. Então você tem ali toda uma variação de estruturas narrativas, de conceitos de imagem, mas que se você for enfileirando os filmes, são as mesmas coisas, né? Os filmes estão se debruçando sobre a imagem mais ou menos da mesma forma, né? O experimental nem sempre está experimentando de verdade, porque ele está trabalhando com conceitos experimentais já bem estabelecidos, então experimental meio palatável. Eu acho que a gente tem que se permitir um certo desbunde também, sabe? Você não está recebendo para fazer, você não foi contratado para fazer, você tá, cara, então vai lá, sabe? Constrói e se permita, né? E esse conceito de realidade ele é muito particular. Em documentário, eu acredito que a realidade é a realidade do personagem. Documentário é de personagem, né? Então, se aquela pessoa está te falando com verdade, você sente a verdade no olho, cara, é isso que importa. Então, vamos embora, assim, vamos com ela. É só isso mesmo. Não, então vamos aproveitar aqui que a gente falou tanto As Canções de Amor de uma Bicha Velha, só para quem não conheceu o filme ainda, né? Até apareceu aqui o teu canal, o canal Casa do Sandino, né? É bom aproveitar, falar para o pessoal dar uma passada lá, tem vários, ó, tem aí um link no YouTube, estava também na descrição lá do YouTube, também estava lá, então aproveitar, né? Pedir aí para passar, quando o Márcio, a Carol e a Escla estavam falando, também estava passando aqui o Instagram deles, então é sempre bom lembrar, né, que está lá aberto.
né, como a Carol falou, né, quando pedem indicação, né, dá uma olhada, né, no trabalho da galera, curte também, né, não custa, né, assim, é bacana, né, você tá lá, tá passando por ali, deixa também a tua marca. Mas, assim, vamos aproveitar, como está ali atrás de você o cartaz do Canções, que é um cartaz lindo, né? Toda vez que eu converso com o Sandino, eu fico olhando ali, né? Tem uma hora, tem o Visita também, que é outro filme, né? E tem aqui esse cartaz maravilhoso que é o Márcio, né? Mas, enfim, essa linha de vocês, né, é muito interessante, essa ligação aí que nasceu com vocês, né, com o Clementino também, eu acho bem bacana. Mas, assim, queria falar um pouco também, trazer um pouco da Carol também, da Uesco, assim, né, esses outros lugares, né, que vocês também ocupam, né? A Carol, ela fala muito, né? Você começou na poesia com a música, né? Assim, você também é compositora, né? Assim, você também trabalha, né, num outro lugar, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso e depois passar a palavra para o Uesco também, né? Para falar desse lugar da política mesmo, né? Que agora você está literalmente ocupando, né? Claro que tem todo esse movimento que é político o tempo inteiro, mas tem também, né, a hora de que é o momento de estar lá, e eu acho bacana que você arregaçou as mangas e topou, né? Porque às vezes a gente não está querendo também, não é? Mas você, né, encarou, né? Encarou aí, teve a coragem de encarar essa, então queria passar a palavra para a Carol, depois para o Escla, para elas falarem um pouquinho sobre esse outro lado da vida, né? Eu imergi tão profundamente na poesia que até eu às vezes esqueço. Mas esse ano eu estou produzindo o meu CD, né? Até o final do ano sai. Ele vem aí, demorou muito, assim, né? Porque ser multiartista não é fácil, então a gente fica ali tendo que se desdobrar em muitos. Mas eu na música, né? Eu comecei com 15 anos, porque meu irmão, como eu disse, gostava muito de rap e tal. E sempre foi uma forma para mim, assim, de me diluir mesmo, de conseguir escorrer, de conseguir expressar aquilo que eu estava sentindo, né? Sempre foi um lugar de acolhida, tanto na escuta, né? E esse lugar de conseguir me expressar ao cantar. Participei de movimento de ocupação de escola com a música, né? E depois acabei deixando no stand-by, assim, com a poesia, e agora estou retomando isso, assim, mas eu acho que eu entendi que existe esse diálogo, né, entre música e poesia, e estou fazendo as duas conversarem para esse CD sair bonitão. Mas acho que é isso. Bacana, Uescla, e você? Gente, tá tendo um som de fundo aqui, que eu tô na Câmara Municipal, né? Fazendo plantão aqui no gabinete. Só deram férias para o plenário, né? Para sessões plenárias de aprovação de leis, né? Dos vereadores na casa, mas a gente está de plantão, gabinete aberto, né? Para todo mundo. Então, assim como o Carol fala, né? E aí eu quero deixar aqui um cheiro bem grande pro Brian, tá, Carol? Manda um cheiro para ele, adoro. A gente não se conhece pessoalmente, mas ele foi aluno do Vini, meu companheiro, lá na Espetáculo, em Escola de Artes, né? Muito importante, aqui na cidade do Rio. E aí, então, gente, eu me identifico como uma pessoa trans desde 11 anos de idade, né? Então, passei pela escola pública, né? Enfrentando muito preconceito, muita discriminação sozinha, mas sempre com aquela astúcia, né? Eu acho que cearense, a gente que é do Nordeste, é uma astúcia, assim, é um vento e um calor muito forte, sabe? E aí, para completar, ainda sou Sagitário. Então... babado, né? Junto, ao mesmo tempo, né? Caiu a conexão? Vocês estão me escutando? Oi, deu uma travada, mas agora a gente está... Pronto. E aí, passei pela escola pública, né, pela universidade pública, já travesti, então, essas instituições, de certa forma, por eu ter passado por elas e identificado, né, com a minha vivência, com o meu corpo, que ainda seguem muito despreparadas, né,
E aí eu acredito que são problemas que competem à educação pública brasileira, né, como um todo, de a gente discutir a importância da presença das mulheres lésbicas, né, e do respeito às mulheres lésbicas nas escolas, o debate da bissexualidade como um debate, né, muito ligado à orientação sexual, né, e não a uma banalização de que as pessoas não sabem o que querem, né, pelo contrário, né, elas não têm a obrigação de saber o que querem, né, e muito menos dar a resposta do que querem, né. Então, eu acredito que a bissexualidade tem que ser discutida de uma forma muito séria, né, e com muita responsabilidade. E, para acabar de completar também, o debate da transexualidade nas escolas, né? A gente precisa aí favorecer com que a proteção seja garantida para as crianças e adolescentes transexuais, né? De uma geração mais nova que a minha, né? Que eu fui no passado. Então, hoje existe uma outra geração de crianças e adolescentes trans que precisa de uma proteção, né? De suas vidas dentro das escolas, né? Dentro de um... enfim, né? Acessando oportunidades, né? Para poderem viver. E aí eu fico muito entristecida quando eu vejo propagandas de conselho tutelar, né, que são totalmente anti-direitos trans, né, inclusive, né, muitas fazem, né, em período eleitoral dos conselhos tutelares, fazem campanhas, né, contra os direitos da população LGBT, né, e isso é muito revoltante, né, a gente não pode deixar com que nenhuma perspectiva pessoal, né, e de religião, né, possa fazer com que as pessoas pratiquem maldade, né, pratiquem ódio, né, e façam com que direitos não sejam acessados, né, então eu sou muito desse lado, sabe, de favorecer para que o acesso aos direitos seja garantido, né, mesmo que numa bolhazinha e depois vai crescendo, e até o ponto de a gente conseguir democratizar, né, o máximo que a gente puder, o acesso, né, aos espaços, né, assim como eu me forjei lá 10 anos atrás, dançando maracatu, num grupo Maracatu Nação Tremembé, de Aracatiaçu, no distrito de Sobral, no sertão do Ceará, eu me vejo hoje com a oportunidade de favorecer coisas que eu não tive no passado, né? E que, muito em grande parte, eu não tive, não porque não tinha, né? Mas pelo contrário, pelo preconceito e a discriminação, por conta de ser um corpo trans, né? Uma travesti. Então, todo canto que eu vou, eu gosto de fomentar, engajar, envolver pessoas, né? Construir junto, aprender, fazer trocas, né? Eu, como pedagoga, aprendi logo no começo da faculdade que, para mim entender a pedagogia e me sentir uma pedagoga e me formar e me graduar em pedagogia, eu tinha que me reconhecer como um ser humano, né? E, infelizmente, a mim foi negado isso o tempo todo, sabe? Né? Eu cresci vendo, assim, uma referência do meu povo trans nas esquinas, né? Só nas esquinas, só na prostituição, sendo, né, agredida, violentada, explorada, né? Ou até mesmo, vez ou outra, assassinada, né? Então, foi acredito que desde muito nova, eu me forjei na luta, né? Pela minha vida e pela vida de todo o meu povo, entendeu? Então, assim, eu acredito que hoje está um pouco mais colocado, né, a responsabilidade do debate do preconceito e da discriminação para quem o inventou, né, que no caso não fomos nós, LGBTs, né, Carolzinha? Quem inventou todo esse preconceito, essa discriminação foi o povo branco, cis, heterossexual, né, dos departamentos, né, das grandes instituições que né, inventaram toda enfim, né, todo esse preconceito na sociedade. Então, cabe a eles, né, lutarem para acabar contra esse preconceito, porque nós não vamos continuar, né, colocando nossos corpos em luta sozinhas, né? Pelo contrário, a gente precisa cada vez mais de aliados, e o Andrezinho Sandino cumpriu muito bem esse papel dele como um grande aliado, né, Márcio Januário? Botando aí o audiovisual, a realização independente, né, André? Eu sou muito desse bonde também, assim, né, da realização independente, né, de estratégias que a gente acaba encontrando, né, na resistência para lançar a mão, né, de mostrar nosso talento, nossa potência, né, inclusive viabilizando janelas onde não há, né, onde não há. Eu acredito que o público que assistir, né, e prestigiar esse trabalho, né, o filme A Reunião, vai perceber, né, isso muito destacado dentro do trabalho. Logo que eu chego no Rio de Janeiro, eu moro na Casa de Acolhimento LGBT Casa NEM, que é uma casa de referência, né, para pessoas LGBT em vulnerabilidade social
que existe aqui no Rio de Janeiro, já existe há quase 5 anos, né? Ou seja, eu cheguei, já estava acontecendo a Casa NEM aqui na cidade, e eu tenho uma gratidão muito grande. A família Casa NEM não é só para quem morou na Casa NEM, né? A família, ela é grande, ela é diversa, a gente tem diversos colaboradores, pessoas que têm muita roupa dentro de casa, vou doar metade para Casa NEM, né? Tá sobrando aqui um arrozinho, um feijão, uma farofa, vou doar metade para Casa NEM, né? Ixi, eu tenho muita cueca, eu tenho muita lingerie, vai servir para alguém? Que corpos podem usar isso, né? A Casa NEM acaba sendo esse ponto de referência, né, para nós na cidade do Rio, e eu tenho muita gratidão, gente. Eu só estou aqui realmente, né, muito por conta de tudo que eu construí no Ceará, mas pensando o Rio de Janeiro, né, e esse lugar que a gente está conseguindo alcançar de protagonismo, de, né, valorização do que a gente faz, do que a gente produz, eu devo muito à Casa NEM, né. Convido vocês também a se sentirem cada vez mais família Casa NEM, né, conhecerem, engajarem, né, e a gente conseguir viabilizar com que tantas outras casas NEM, né, possam estar surgindo no Brasil, né, como essa referência, né, do acolhimento, que é tão urgente para o nosso povo LGBTQIA+, né, principalmente preto, favelado, de periferias, né, que sofre e acaba com que o acesso a direitos não acontece, né, como deveria acontecer. E aí, agora recentemente, no período da pandemia, ano passado, eu concorri junto com diversas outras amigas trans e travestis, artistas, DJ, maquiadoras, performances, drag queens, e muitas, inclusive, prostitutas, que faziam poesia durante os seus programas, dentro dos quartos de hotel ou nas beiradas de posto de gasolina aqui da cidade do Rio, né? Muitas das minhas amigas trans que eu ajudei a concorrer ao edital da Audi Blanc são, né, poetas, mas são da prostituição, né? São meninas, assim, muito ligadas, né, André? Quando você estava falando do Ratos Diversos, né? São poetas que se encontram ali na rua, né? Ali na praça pública, na esquina, na madrugada, né? Construindo seus espaços, né? Para as suas realizações independentes. Então, eu acredito que muitas das minhas amigas trans e travestis que são prostitutas, que compartilham comigo poesias, né? É esse tipo de coisa que eu quero ver, né, cada vez mais, sabe? É esse tipo de fala, né, são esse tipo de aproveitamento da vida, né, que elas fazem, tá ali, né, numa situação de, né, de sexo, de troca, né, do trabalho sexual ali pela sobrevivência e construir uma poesia, né, dentro da sua trajetória que já é tão marcada por violência, né? Então isso é muito potente, muito forte, né? Eu tento viabilizar com que essas pessoas cada vez mais se engajem outras pessoas, mostrem seus talentos, né? Eu acho que isso tudo é um pouco, né, da experiência de construir esse coletivo durante esses anos passados. Aí, ano passado, na pandemia, eu construí um projeto junto com outras, né, trans e travestis. Foi feito um exercício de reflexão para que a gente construísse um roteiro coletivo, né? Então, 4 gerações de travestis se juntaram, né? A atriz Divina Loma, que é uma grande referência, né? Ela é baiana, mas mora no Rio há muitos anos, né? Chegou nos anos 50 aqui no Rio, foi amiga de Madame Satã, é uma das poucas travestis negras, né? E que muito, né, fizeram e contribuíram com suas carreiras, né? Para o debate da representatividade trans na arte, né, aqui na cidade do Rio. Divina Loma tá nesse documentário que se chama Transcinema. Aí tem Divina Loma, tem a Rebeca Goto, que é lá da Baixada Fluminense, de Mesquita, maravilhosa, uma grande atriz, né, do teatro também. Tem a Bianca Fernandes, né, que também colabora tanto na produção como também como convidada no programa, né. E aí o Transcinema é uma reflexão sobre a importância, né, dos impactos da nossa presença no audiovisual, né? Aí a gente discute série, documentário, ficção, animação, montagem, e sempre trazendo como referência vários nomes, conteúdos, né? E de pessoas trans, compreendendo esse cenário grande do audiovisual, né? Então, eu convido vocês a conhecerem, quem está aí em casa, ó, vai lá no Instagram, o _Vasconcelos, assistir o programa Transcinema, curtir, comentar e compartilhar para geral. Tá passando aqui, ó, Wesley _Vasconcelos está passando aí só, né? E lá no Instagram rapidinho, é fácil. Não, muito bacana que vocês estão trazendo, né? Tem algumas perguntas aqui falando dessa
desse trânsito mesmo, né, na universidade, né, vocês que a Carol é lá da geografia, né, acho que é interessante que é uma área interdisciplinar também, né, que fala dos territórios, né, que fala dessa transição entre os espaços, né, fala dos espaços, enfim, tem uma contribuição muito grande aí, né, a área da geografia, né, a Uescla lá na UF, né, que já trouxe aí a primeira mulher trans a defender um mestrado maravilhoso. Não deve ser fácil, né, assim, a gente vê o quanto as universidades ainda, né, são caretas, né, mais do que caretas, né, são preconceituosas, racistas, né, elitistas, né, mas, assim, ao mesmo tempo, que bom que a gente está aqui podendo fazer essa transmissão. Eu lembro que quando eu fiquei muitos anos, quase 20 anos longe da universidade, quando eu voltei, eu lembro que o que mais me chamou a atenção, assim, gente, quantos palcos, né? Quantos auditórios e salas, e o que eu só ficava pensando assim, cara, como não abrir isso tudo, né? Claro que tem a questão de custo e tal, mas como não abrir isso tudo para os artistas, né? Assim, como não as universidades não se tornarem centros culturais mais vibrantes, né? Mais conectados mesmo, né? Porque eu acho que é isso, assim, você tem um canal principal aí de quem está, né, no topo, mas assim, tem muito mais vida, né? Assim, na rua, né? Assim, vocês falaram aí só da Lapa é o Ratos Diversos, era onde era o Ratos, Cineclube Beco do Rato, né? Ali também tem a casa, né? O Centro Cultural Zósimo Bubu, também ali perto. A Casa Nem também era por ali, né? Chegou a mudar de endereço, mas eu lembro que era ali. Então, assim, tem muita coisa, né? Fervilhando, assim, né? Só num pequeno lugar da cidade, né? E aí, assim, além dessa questão toda, né, dessa transição entre os espaços, assim, tem um pedido aqui também, a gente está chegando nos últimos minutos, né, nos últimos 15 minutos, de vocês falarem um pouco alguma poesia, né, falarem um texto, uma frase, enfim, ou darem um último recado. Vocês concordam da gente fazer esse fechamento aí como um sarau live? Bora? Carol, quer começar? Posso começar. Vamos lá. Em distorção de fatos, briga de cachorro grande, eu tô no time dos que sangram, rindo que é pra não morrer. Quando eu nasci, nasceu a chuva. Se eu chorar, o sol faz curva. Eu sou o céu que não tem lua quando servem a carne crua de um preto que ontem mesmo morreu antes de viver. Toda vez que eu ouço desculpas, eu me desculpo muito mais. O bom entendedor entende o que te mata é o que te faz. Eu vi o fim quando eu jurei que um dia eu correria atrás, mas foi começar a correr para entender o que é morrer, gritando, tu não matarás. Na meia volta, eu sou pacífica. No outro oceano, eu sou bem mais. No fim do ciclo depressão, o buraco cai, mas volto atrás. Eles navegam sobretudo, mas meu corpo continente tem segredos inascentes que alimenta muita gente sem viver com água a mais. Entendo bem minhas palavras, pois leio bem quem as falou. Anota tudo que eu disser que pode, vai acontecer. Daqui a alguns anos liga tarde e chora para me agradecer. É nós por nós, em tempo folga, mas eu respiro o tempo inteiro. Quando tua corda bambeou, minha reza já cantou primeiro. Em toda volta eu sou confusa e no revés não volto atrás. Eles me pregaram profeta para dizer o que eu penso, ainda assim digo bem mais. Não me atrapalhe os que me julgam pela pele ou pelo ser. Eu tinha 15, eu bem me lembro, por vocês me fiz morrer. E essa sede de um mundo inteiro, e esse mundo de um ser só, se é para cantar, eu vou primeiro. Para provar, eu vou primeiro. Para morrer, eu vou primeiro. O meu legado é atrasar o BO de um mundo inteiro. Só mais um pouco e mais um pouco. Mais um pouco e mais um pouco. No dia em que as pretas parar, o mundo já morreu de oco. Só mais um pouco e mais um pouco. Mais um
pouco e mais um pouco. No dia em que as pretas parar, o mundo já morreu de oco. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. E aí, quem vai também? Então, vou fazer um pedaço aqui de uma peça chamada Trans-Hamlet Formation. Até isso tem a ver com a pergunta anterior, falando dessa coisa da ficção, né? Eu acho que uma boa maneira é você estudar os clássicos e misturar com o que está acontecendo hoje. Se você fizer uma brincadeira com isso e colocar o teu ponto de vista, e a gente trabalha muito assim na nossa CIA completamente solta. Então, o texto é assim. E a gente contava a história do príncipe Hamlet com 5 atores fazendo todos os personagens. Sim, ainda somos Hamlets brincando de loucos. Ainda somos mãos de obra desqualificada na nova senzala digitalizada da zona eleitoral global. Estamos fardados e armados, brincando de soldado, de bandido, de PM, de segurança de shopping, porteiro de prédio. Só que sem a fantasia. Somos um biscate de nada, faxineiros de nada, indigentes de nada, sem vez, sem lei, sem nada. Ainda viajamos, no vapor nada barato do busão sempre lotado, o novo navio negreiro. Sim, ainda somos eternamente traídos pela nossa mãe, a América Latina, que continua casada com o poderoso chefão do narcotráfico, o tio cowboy, que sempre repete o mesmo filme, brinca com Arminha, mata meu pai, meu país, e ainda diz que salva a minha pátria e ri de mim. Fala baixo. É assim que se faz. Liga a TV, pega logo o teu espelho e vê o pastor pastando, o papa papando, o político rindo e o teu ouro sumindo. E todo mundo com cara de comercial de cartão de crédito e o povo na fila aplaudindo a big promoção do Big Mac Big Dia Feliz. Até quando vamos ser essas marionetes de índios, negros e travestis queimados vivos por jovem branco civilizado? Gay assassinado porque era viado, favelado, pacificado, bibelô latino, sem tino, palhaço dançando nas mãos do bandido. Hamlet de merda, sem cor, sem voz e sem ereção. E o resto é silêncio. Obrigado. Muito feliz de ter participado hoje aqui com vocês. Lindo demais. Obrigado. Wescla, quer? Eu vou ler gente, para vocês, do segundo cordel do coletivo Chica Manicongo, né, que chama Ser Transnejas. E o nome dessa poesia que eu vou ler para vocês é Peixeirada 1, a trava mais perigosa do sertão do Ceará. Olele, olala, olele, olala. Por aqui vem chegando as travas que revolucionaram o sertão de todo o Ceará. Roda, 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 em busca de liberdade encontrar. Oxe, como é difícil ser trava no sertão do Ceará. Papai corria, mas não era para me abraçar. Ele lascava a chibata até chispar essa conversa de liberdade encontrar. Mamãe logo gritava, oxe, ô homem, mas não tô dizendo, deixe isso pra lá. Papai, peidado de raiva, pelejava. Filho, tem que ser homem, macho, nada de baitola virar. No meio dessa marmota toda, eu decidi que eu vou me lascar, mas é de dançar e cantar, para espreitar para meio mundo de males que tentam as nossas vidas assustar. Viver, resistir e não deixar a coragem se abalar. Já dizia, defenda a alegria e organize a raiva. Repito, defenda a alegria e organize a raiva. E isso não é nossa missão por enquanto. Travas arretadas que lutamos o preconceito abalar. Salve, salve, Aracatiaçu, meu maracatu, nação Tremembé, que há mais de 1000 na buraqueira, roda e roda e roda e roda e roda sem parar, e show preconceito pras bichas tudo abalar.
Muito obrigada, gente. Obrigada, Festival do Conhecimento da UFRJ. Obrigada, geral, que está aqui comigo hoje. Uma honra muito grande. Que a gente se encontre aí, né, presencialmente, muito em breve. Vacina para todo mundo, comida no prato e fora Bolsonaro. Isso. E alguém quer falar mais alguma coisa sobre Sandino? Quer falar o que está vindo por aí? Enfim, essa grande produtora Casa do Sandino. Né? Assim, trabalhamos com manufatura. Não, então tem um trabalho rolando aí, que é Uma Tarde para Tirar Retrato, que eu acho que fecha um pouco esse ciclo de conversas, de troca com o Marcinho nesse primeiro momento. Mas ainda estou montando e tal. Assim. Agora, eu queria mesmo agradecer, cara, assim, usar esse momento de fechamento para agradecer a possibilidade do encontro, de estar aqui conversando com vocês, e agradecer essas pessoas, cara, porque é muito... É sério mesmo, assim, eu tô falando de verdade, assim. Foi muito importante para mim, sabe, mergulhar nesses projetos que eu fiz ano passado, mergulhar nessas histórias. Então, quando você liga para alguém e fala, pô, eu quero botar um trecho seu aqui no meu filme, não sei o que, topa, e topa por topar mesmo, porque não tem nada, sabe, é troca direta, assim. Cara, faz muita diferença, assim, agrega muito, assim. Então, foi muito importante para mim, sabe, poder ter isso nesse momento, sabe, nesses meses. Cara, tinha dia que eu me preocupava só com isso, sabe? Eu organizei a minha vida com a grana que eu tinha ali, eu sabia que daqui a 3 meses o bicho ia apertar forte, mas, cara, daqui a 3 meses eu me preocupo. Nesse momento eu vou cuidar disso aqui, porque isso aqui vai fazer bem para minha cabeça. Então eu fui vivendo muito nessa lógica ano passado, e as coisas deram certo, né, cara? Assim, tudo deu certo, assim, todo mundo eu fiquei bem, as coisas estão bem, eu tô por aqui, a gente tá trocando. Então eu quero agradecer mesmo, assim, a generosidade e agradecer essas pessoas por elas existirem como quem são, né? Pela teimosia é virtude também, eu acho, assim, no nosso caso, né? Porque não adianta só a gente querer ser artista, a gente gostar, a gente tem que ser teimoso, porque essa mesa não tá posta pra gente, né? Esse jogo não foi jogado, não foi proposto pra gente jogar. A gente joga porque a gente é intrujão, a gente acredita na gente, no que faz e quer ir lá e falar, não, peraí, pode ser diferente, outras vozes precisam ser ouvidas, outros discursos precisam ser falados, a linguagem precisa ser trabalhada de diferentes formas. Então a gente está aqui para isso, né? Então é isso, Júlia. Obrigado por assistir o filme, por gostar do filme, só por assistir, né? Ninguém tem que gostar de nada, a gente não tem que agradecer por gostar, por coisa nenhuma. Mas essa vida que se dá a um filme que foi feito, foi parido para a internet mesmo, para espaço virtual, ela é muito importante, né, cara? Ela gera outras riquezas e outros encontros, então só queria agradecer mesmo, assim, as oportunidades, né, cara? Tá aqui hoje com todos vocês. Muito obrigado. E um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Sandino, Márcio, Esco, Carol. Assim, obrigada pela confiança também, né? Acho que vocês falaram disso aqui hoje, né? De confiar, né? Confiar. Obrigada mesmo. Eu perdi a conta, assim, de quantas vezes eu assisti a reunião. Hoje foi mais gostoso ver junto, poder, né, a gente trocar, assim, feliz demais. Já falei tanto desse filme com o Sandino. Então, que bom que a universidade se abriu aí para vocês também poderem falar. Parabéns e parabéns demais por todas essas realizações, assim, pela arte que vocês estão fazendo, assim, de fato, como o Marcinho falou, é o que está curando, né? É a melhor cura, além da vacina, né? Essa é a cura que a gente está precisando mesmo, muita arte. Obrigada Gleise, obrigada Lúcia, obrigada Ana Carolina, que estão aqui por trás das câmeras, nos ajudando. Obrigada demais, gente, valeu. A gente se vê e estão lá os links para todo mundo curtir. Valeu.